Bem-vindos de novo para mais um vídeo, pessoal. Hoje o resumo e a nossa revisão vai ser sobre direito administrativo. Nós vamos apresentar alguns tópicos para vocês. O primeiro tópico a ser apresentado é a parte de noções de organização administrativa. Nós sabemos que a administração ela é composta em direta e indireta. A parte da administração direta, ela é constituída pelos órgãos que estão relacionados aos entes da federação, como a parte, né, de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles fazem parte da nossa administração direta. Já na administração indireta, nós vamos ter a composição pelas autarquias, pelas fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. É importante a gente mencionar alguns detalhes para vocês, né, que vocês devem lembrar em caráter de prova. Inclusive, são detalhes que já caíram em questões de prova. Vou passar para vocês os seguintes detalhes a seguir. Bem, os detalhes que a gente tem para analisar são sobre a parte da administração indireta. Começando pelas autarquias, as autarquias elas têm os seguintes detalhes, seguintes características. Elas são instituídas por lei, é uma legislação específica, né? Ela tem autonomia tanto administrativa como também financeira. É importante lembrar disso. As autarquias, elas estão sujeitas ao controle do Estado, apesar de terem essa autonomia, elas são sujeitas, vou colocar aqui, sujeitas ao controle do Estado. Dessa forma, a gente entende que as autarquias elas têm uma certa autonomia, estão sujeitas ao controle do Estado e elas são instituídas por lei. Um exemplo de autarquia, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, na verdade. Nós temos também o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. São exemplos de autarquias. Passando para a parte de fundações públicas, elas têm as seguintes características. Elas também são criadas por lei, vou colocar aqui, por lei. Elas podem ter, na verdade, elas podem ser tanto entidades de direito público ou direito privado. Isso é importante porque já caiu em questões de prova a parte desse direito aqui, se as fundações públicas são de direito público ou direito privado. A atividade da fundação pública, ela é voltada para o interesse público, ou seja, ela não pode ter fins lucrativos. Vou colocar aqui, atividade voltada para o interesse público. E não pode, colocar aqui em vermelho, não pode ser voltada, né? Não pode ter fins lucrativos, certo? Um exemplo de fundações públicas que a gente tem é a Fundação Nacional do Índio, né? Vou colocar aqui em azul mesmo, a FUNAI, é bastante conhecida. Agora, partindo para a parte de empresas públicas, as empresas públicas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, né? Direito privado. Porque às vezes a gente pode chegar a confundir que algumas dessas, né, que elas têm um direito somente público. Porém, existem casos, como as empresas públicas, que elas têm um direito privado. Elas são criadas por autorização legal. Vou colocar aqui criadas por autorização legal.
e administradas pelo poder público, né? A administração dela, vou colocar aqui, administradas pelo poder, eita, pelo poder público. Um exemplo para a gente de empresas públicas, né, que ela tem direito privado, que é administrada pelo poder público, a gente vai ter o Correios, são dois exemplos, na verdade, o Correios e a Caixa Econômica Federal. Esses dois são exemplos de empresas públicas, ou seja, eles estão voltados para o direito privado, porém eles são administrados pelo poder público. Seguindo, a gente vai falar sobre a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela tem, né, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, colocar aqui, direito privado, e elas são criadas sob a forma de sociedade anônima e composta por capital público e privado, né? A gente vai ter aqui, vai ser um tipo de sociedade, né, composta, ela vai ser criada, né, na forma de sociedade anônima, criada na forma de sociedade anônima, e ela tem, né, a composição dela composta de capital público e privado. É bom se atentar a isso, porque já faz referência ao próprio nome dela. É Sociedade de Economia Mista, ou seja, ela compõe tanto o capital público quanto o capital privado. Agora nós vamos passar para outros detalhes. Um detalhe a ser mencionado também, que eu vou deixar aqui como observação para vocês, é que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, ou seja, tanto uma como outra, pode desempenhar dois tipos de atividade. A exploração de atividade econômica, colocar assim, podem explorar dois tipos de atividade, que são a exploração de atividade econômica e o outro tipo de atividade é a prestação de serviço público. Prestação de serviços públicos. Daqui nós vamos seguir para a próxima parte do assunto. Agora eu quero trazer para vocês o conceito de concentração e desconcentração e também de centralização e descentralização na administração, né, do nosso país. O que que acontece nesses termos, né? O que esses termos significam? O primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é o de concentração. A parte de concentração, ela vai ser o aumento de competências ou atividades, né, em um único órgão ou autoridade. Isso vai acontecer quando funções que eram antes elas eram distribuídas, elas são reunidas em um único centro, né, decisório. Eu coloquei aqui decisório. Decisório. Ou seja, na concentração, a gente vai ter, né, as funções elas que antigamente eram distribuídas sendo realocadas para um único centro de decisão. Um exemplo disso é o ministério, né, um ministério que centraliza todas as decisões administrativas que antes eram tomadas por suas secretarias internas. Ou seja, nesse ministério poderia ter várias secretarias internas que tomavam várias decisões. E aí ele
ele tira essa execução dessas atividades, né, de tomar decisões por essas secretarias internas e ele centraliza todas elas a um único centro, né, a um único local de decisão, né. A segunda descrição, o segundo que eu vou passar para vocês é a desconcentração. A desconcentração, ela é o contrário da concentração. Ela vai ser a distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Ela vai acontecer exatamente dentro da mesma estrutura administrativa, com a criação de órgãos internos. Esses órgãos internos, eles vão ser criados para que venha a ser realizadas essas atividades que antes estavam concentradas em um único órgão. E aí, um exemplo, né, de órgãos internos, a gente vai ter os departamentos, as diretorias, coordenações, entre outros também. Para o próximo, né, o próximo é centralização. A centralização ela vai ter como significado, né, o fato de que a administração pública ela vai executar diretamente suas atividades por meio de órgãos da administração direta, né? Na centralização, a gente vai ter que a administração pública, ela vai executar diretamente as suas atividades, ou seja, ela não vai delegar essas atividades para que outra entidade venha fazer. Um exemplo disso é quando a União, por meio do Ministério da Educação, realiza diretamente uma política pública, sem transferir a execução a nenhuma outra autarquia ou alguma entidade. Ou seja, ela mesma, né, vai executar as suas atividades. Já na descentralização, o que vai ocorrer é o contrário da centralização. Na descentralização, vamos ter a transferência da execução das atividades, e essa transferência vai ser para outras pessoas jurídicas, com personalidade jurídica própria, né, sendo tanto da administração indireta ou também de particulares. Né? A descentralização ela pode ocorrer por duas formas, né? A descentralização por serviço ou funcional, que vai ser a criação de entidades com competência para executar determinado serviço, como no caso das autarquias ou fundações, e também a descentralização por colaboração, que é quando o poder público firma contrato ou convênio com a entidade privada, como no caso de ONGs ou concessionárias. O exemplo é a criação do INSS, por exemplo. O INSS ele é uma autarquia que foi delegada a ele, né, a, a, a execução da atividade de cuidar da previdência social, né? Então, vou colocar aqui apenas a parte da descentralização, que ela pode ocorrer de duas formas, que são a descentralização por serviços, e também por colaboração, como eu já disse para vocês. Que a gente finaliza essa revisão. Essa revisão ela é, né, básica, a revisão ela tem que ser simples, né, tem que ser eficaz e voltada exatamente a ser direta, né, para que a gente venha se lembrar das definições de certos termos e facilitar na hora da gente lembrar na prova, né? Então eu trouxe para vocês a parte de noção da organização administrativa e também a parte dessa concentração, desconcentração, centralização e descentralização dos órgãos, né, da administração, seja direta, seja indireta. E daqui a gente vai ter o seguinte, né, que esses assuntos vão nos embasar para o próximo assunto. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês sobre ato administrativo. É um vídeo que vai ser bastante voltado para esse assunto, né? É um assunto muito que cai muito incidente em prova, né? Eu vou trazer ato administrativo sobre seus conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Então, se você gostou desse vídeo, gostou da forma como esse vídeo foi feito, se lhe ajudou e se fez você aprender mais, eu peço que você se inscreva no canal, que você venha curtir o vídeo e compartilhar, para que a gente venha fortalecer cada vez mais a criação do conteúdo para vocês. Né? É voltado para estudo, para quem está estudando não só para concurso de carreira policial, mas também para todo tipo de concurso que venha cobrar esse assunto no seu edital. Então,
se você gostou do conteúdo, se você quer que eu continue trazendo sobre esses assuntos, ou se você quer que eu esteja trazendo vídeo de revisão sobre algum assunto específico, comente nos comentários, deixe seu comentário aqui para que eu venha ver e venha gravar o vídeo sobre o assunto que você quer que eu traga. Se tiver dúvidas sobre assunto, se quiser um vídeo sobre respondendo questões, também tragam aqui nos comentários, tá certo? Curtam, compartilhem, se inscrevam, que é muito importante para mim. E até o próximo vídeo.